Graça e a paz de Jesus seja com você, com a sua casa e com sua família. Espero que todos estejam bem, na paz desse Deus que tem a paz que excede todo entendimento. Nós estamos estudando a revista Uns aos Outros, na nossa EBD, e hoje nós vamos estudar a penúltima lição dessa revista. Verdade, estamos no final dela. Próximo domingo estaremos finalizando com a lição 17. E hoje nós vamos estudar a lição 16, que tem o título Sede benignos uns para com os outros. E o texto sugerido para a lição de hoje está localizado ali na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Éfesos, no capítulo 4, versículo 31 e o versículo 32, que diz: Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual o alvo da nossa lição de hoje, então? Mostrar que é exatamente no ato de ser benignos uns para com os outros que aparecem as provas concretas da fé e do modo como o cristão vê a Deus, a forma com que ele olha e interage com Deus. Então a benignidade ela é fundamental para a prática de qualquer aspecto da mutualidade nos nossos relacionamentos. E que através da lição de hoje nós possamos pedir a Deus para que encha o nosso coração de benignidade e que possamos evidenciar isso através de ações, através de atitudes que mostram o reino de Deus em nós e que mostra também esse reino ao qual nós fazemos parte. Então existe algumas doutrinas que ainda continuam sendo incompreensíveis para alguns cristãos, e uma delas é a justificação pela fé. Pela falta de compreensão, alguns acabam se permitindo a uma vida de frouxidão. Por isso nós precisamos sempre levar em consideração a importância de avaliar nossos pensamentos e práticas de forma constante para verificar se não há uma má interpretação dessa doutrina, de tudo isso que nós estamos falando. E é o caso também da salvação pela graça. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e versículo 9, ali ele declara, quando ele escreve: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nada mais claro, não é? Se formos avaliar, o texto é autoexplicativo. Entretanto, frequentemente esquecemos do versículo posterior, que é o versículo 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando nós olhamos para Jesus, percebemos que o nosso Senhor deu o exemplo de que não só se pode, como também é absolutamente imprescindível mostrar na ação o que se crê. As obras, então, são uma evidência da fé que nós temos. Foi isso que Tiago, em sua carta, ensinou quando disse: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? É uma pergunta que ele deixa. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Outra pergunta. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela está morta, é uma fé inoperante. Então, vida de fé e vida de obras formam ali uma unidade, né? Praticamente elas precisam e devem andar de mãos dadas. Então, uma espiritualidade sem serviço ao próximo, nos aspectos diários da vida,
é uma religiosidade e não cristianismo. E se formos olhar à luz da religiosidade, se torna uma religiosidade vã e vazia. Devemos então concordar que as boas obras não produzem o homem bom, mas o homem bom sempre produzirá boas obras. Essa lição de hoje, ela traz alguns pontos que trazem mais clareza sobre o significado de benignidade. E esse primeiro ponto fala justamente sobre que benignidade é um mandamento. Paulo, quando escreveu o texto, como nós lemos no início, a carta que ele escreveu ao povo de Éfeso, no capítulo 4, versículo 32, repetindo o texto, ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse mandamento usa a palavra benignos, que também pode-se usar a palavra bondoso e também benevolente. A esse respeito, nós percebemos que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ensina que é nesse mandamento que se resume a verdadeira religiosidade. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15 e 16, nos ensina que, em consequência da oferta final de Jesus pelos nossos pecados, temos apenas duas obrigações, das quais a primeira é oferecer sacrifícios de gratidão e louvor a Deus. Nós podemos até consultar o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. E o segundo é praticar o bem ao nosso próximo, ao qual você pode também consultar a carta de Tiago mais uma vez, no capítulo 1, do versículo 27. E é justamente através desse primeiro ponto que nós podemos aqui suscitar dois questionamentos para você refletir e pensar. Avaliando tudo isso, existe a possibilidade de viver o cristianismo sem amor? Será que o cristianismo se tornou um ato sem amor? Por isso que eu gosto do texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 13, que diz: ainda que falássemos a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seríamos como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Então, tudo aquilo que nós precisamos e devemos fazer, precisa e deve ser desenvolvido por esse alicerce chamado amor. E a benignidade é resultado do amor. Um outro ponto que traz clareza para nós em relação à importância da benignidade, e ao qual nós citamos na parte introdutória, tendo o próprio Cristo como exemplo, é justamente esse, o exemplo supremo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao considerarmos o mandamento sobre benignidade, encontramos então um tremendo incentivo no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos aqui enumerar alguns deles, das quais o primeiro, o seu amor. O segundo, a sua compaixão. O terceiro, a sua simpatia. O quarto, o seu perdão. E o quinto, o seu amor sacrificial. O que significa então para você dizer que Jesus é bom? Já parou para pensar nisso? Poderia você relacionar os atos de bondade de Jesus para com a sua vida? Quantas e quantas vezes você foi alcançado pelos atos de bondade do Senhor Jesus? Você teria condições de enumerá-las, cada uma delas, e responder para si mesmo? Quando você se sentiu muito amado por Deus? Existe algum momento em específico que você pode trazer à sua mente agora, à sua memória, em uma situação onde você se sentiu extremamente amado e envolvido pelo amor de Deus? Diante de tudo isso, o que nos compete é justamente amar os outros da mesma maneira que Ele nos amou. O terceiro ponto dessa lição é justamente os modos de se expressar essa benignidade. Ser benignos uns para com os outros é o mesmo que expressar o amor e a boa vontade para com os irmãos.
por atos de generosidade, prestimosidade e consideração, em qualquer circunstância, sem pensarmos em recompensa alguma, em retorno algum. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, ao qual já citei o seu primeiro versículo, no versículo 4 diz, diz e aprendemos que o amor, ele é benigno. O como expressar a benignidade varia de situação em situação. Uma lista muito completa de situações, muitas vezes seria, mas percebemos que também é desnecessário. Por isso que a seguir existe uma lista, né, colocada pelo autor da revista, dessas sugestões, que são sugestões gerais dos modos de se expressar essa benignidade. Primeiro apontado pela lição é: diga ao irmão necessitado que você está solidário com ele e tem desejo de ajudar. Comunique a compaixão e comunique também a empatia. Um outro modo sugerido para expressar essa benignidade é: ore por essa pessoa. Mas existe uma coisa muito mais importante, ou tão importante quanto orar por essa pessoa. Mas também ore com essa pessoa. Esteja próximo dela, junto a ela, se envolvendo com a oração. Ofereça auxílio prático, de acordo com a situação. Se a necessidade é roupa, se empenhe de alguma maneira para ajudá-lo nesse aspecto. Se é abrigo, ofereça abrigo. Se é recurso financeiro, dada a devida necessidade daquele que necessita, ajude. Se é alimento, se coloque à disposição para fazer. Um outro ponto interessante, que é um modo de expressar a benignidade, é: visite os irmãos que estão enfermos ou que estão dentro de uma condição de isolamento por outros motivos. Esse tempo de pandemia é um tempo muito importante para isso. Talvez você não possa se deslocar até a casa do irmão, né? Mas você pode sim utilizar-se dos recursos que você tem, como as redes sociais, como o telefone, para entrar em contato com essa pessoa e talvez desenvolver ali um momento de empatia e de generosidade, orando com ela através desses recursos que você tem. O quinto é: ajude o irmão acanhado a se integrar no grupo. Tem pessoas que têm dificuldade de se achegar, de se aproximar, e você pode ser um instrumento de Deus para que isso se torne possível. O sexto: anime e apoie aquele que está desanimado ou apertado por circunstâncias difíceis. Mostre-lhe trechos da palavra de Deus que sirvam para animá-lo e ajudá-lo a ganhar novas forças. Quantas e quantas pessoas estão vivendo nesse momento de pandemia totalmente desoladas, totalmente passando por circunstâncias difíceis, e nós podemos ser instrumento de Deus, para sermos guiados por essa benignidade e oferecer a Ele o amor de Deus. E eu queria concluir a lição dizendo para você e dizendo para nós, num todo, como o corpo de Cristo, que sejamos benignos uns para com os outros. Ser benigno uns para com os outros é de grande valor à causa de Cristo. Pois quanto mais nós, cristãos, formos benignos uns para com os outros, mais provas positivas estaremos apresentando ao mundo de que Deus é bom e de que aqueles que vierem a Ele terão vida abundante. Diante disso, eu quero deixar mais 2 questionamentos para você. O primeiro é: o que eu e a minha igreja temos feito para demonstrar benignidade? E a outra pergunta é: o que eu e a minha igreja podemos fazer para demonstrar benignidade? Que Deus abençoe sua vida, que Deus motive o seu coração, que Deus possa levá-lo à importância desse mandamento. Ser benigno, mostrando através disso generosidade, mostrando através disso afetividade, mostrando através disso interesse pelo outro. Que Deus possa abençoar a sua vida
e que você possa ser cheio do Espírito de Deus e cheio de benignidade. Que Deus te abençoe e conduza a sua vida por caminhos de paz e bênçãos. Amém.